No trabalho, iremos apresentar a desindustrialização do Brasil com base no texto do Wilson Cano. Para verificar se houve ou não desindustrialização no Brasil, primeiramente temos de entender como o processo industrial está ligado ao desenvolvimento ou não de uma nação. O desenvolvimento econômico é o resultado do crescimento econômico com aumento da produtividade média do excedente com o passar do tempo, pois é exatamente esse excedente que permite aumentar a estrutura produtiva e, em consequência, aumentar o emprego. Com o aumento dessa estrutura produtiva, necessita-se de mais atividades econômicas que cerqueiam o meio industrial, como saúde, transporte, educação, finanças, para proporcionar um ambiente adequado para o pleno desenvolvimento da nação, através da ampliação de setores produtivos que participa, e não apenas concentrando em um meio, como, por exemplo, a agricultura. Além desse processo perpassar a questão do desenvolvimento, tem de se analisar seu passado histórico para compreender melhor as suas relações com o mundo capitalista e globalizado. Historicamente, os países desenvolvidos sofreram fortes ações do Estado em seu meio para alcançá-lo. Principais fatores da desindustrialização apontados pelo autor no caso do Brasil. Primeiro é o caso da política cambial, que a partir do plano real, o câmbio cumpre seu papel como âncora dos preços, que é sustentada por taxa de juros reais altas, e da âncora fiscal, que resulta na perda de competitividade via produção industrial contra os outros países. Segundo ponto, abertura comercial. Com os poucos mecanismos de produção na indústria nacional, esse processo iniciou-se em 1989 com o governo do Sarney, depois ampliou-se em 90 com Collor e em 94 com o FHC. Terceiro ponto, taxa de juros reais altas, que faz com que o empresariado só invista em negócios caso seja em última instância, pois ele pode ter bons rendimentos com títulos seguros e liquidez diária sem esforço algum, dificultando o desenvolvimento do nosso país. Quarto ponto, o movimento do capital estrangeiro. Ao observar apenas os fluxos de capital estrangeiro, é errôneo, pois ele pode ser tanto destinado para o lado real da economia como para o lado financeiro. Como a migração desse fluxo de capital estrangeiro afetou o Brasil após a década de 90, né? A década de 90 nós tivemos a criação dos polos industriais chineses, que fez com que esse capital migrasse para lá. E quais foram os efeitos no Brasil? A perda de competitividade, o aumento da importação de todos os setores, afetando negativamente nossa indústria e, em decorrência desses dois fatores anteriores, afeta profundamente os investimentos produtivos, tornando-os mais pontuais e oportunistas. Mas, apesar do final da crise em 2003, o PIB brasileiro cresceu? Sim, o PIB brasileiro cresceu, principalmente por conta de três itens. O primeiro seria o crescimento do consumo familiar, aliado ao aumento do crédito ao consumidor, além de um aumento do salário mínimo real e políticas sociais, como o Bolsa Família. Segundo ponto, política fiscal restritiva. Terceiro ponto, grande expansão do setor exportador pela forte demanda de produtos de matéria-prima, como é o caso da commodities, enviados à China, apesar das importações terem aumentado mais do que a exportação. Outro ponto importante é que após esse período, as nações subdesenvolvidas perderam espaço na produção industrial mundial por conta da China. Podemos observar, nesse caso, como é o caso do Brasil, né, em que em 1980 sua participação na indústria de transformação mundial era de aproximadamente 2,8%. Porém, em 1990 esse número já se reduziu para 2% e em 2010 para 1,7%. O que puxava nossas taxas de crescimento na indústria eram os bens de consumo durável e o setor de bens de capital. E o caso da desaceleração econômica após 2007. Esse é o quinto, mas porém não menos importante item que causou a desindustrialização no Brasil, segundo Wilson Cano. Após 2007, o autor vê que tanto os Estados Unidos como a China se prejudicarão por conta de suas políticas agressivas no mercado internacional, principalmente dos produtos manufaturados exportados. Para embasar essa pesquisa, ele se baseia em dados macroeconômicos, como as taxas médias de crescimento da demanda, o nosso PIB, o consumo familiar, o consumo do governo, investimento, exportações e importações. Negócios do Brasil com a China. O exuberante crescimento anual da economia chinesa expandiu sobremodo sua demanda externa de forma generalizada.
a nova divisão internacional do trabalho, a elevada produtividade e o câmbio desvalorizado fizeram com que as relações comerciais com a América Latina passassem a ter a forma clássica de relação centro-periferia, com a pauta exportadora chinesa constituída fundamentalmente de produtos manufaturados, sua pauta importadora de produtos primários, ao contrário da estrutura comercial que pratica com o resto da Ásia, Estados Unidos e União Europeia. A tabela 3 mostra a estrutura das exportações latino-americanas do México e do Brasil para a China. Com relação aos produtos primários, podemos observar o crescimento de 19,5% nos anos 90 para 77,5% em 2008. Por outro lado, a diminuição gradual das exportações industriais, na ordem de 80,5% em 1990 para 22,5% em 2008. Os dados da tabela 3 mostram que a regressão é mais grave quando se analisa os setores por intensidade tecnológica. A participação da pauta brasileira cai em todas as categorias dos anos 2000 em comparação a 2008. Em contrapartida, torna-se difícil para o Brasil pressionar e negociar com a China sobre essa estrutura e sobre a invasão de produtos chineses, dado que depois de 2009 a China tem sido responsável por cerca de 60% de nosso saldo comercial total. A reprimarização da nossa pauta exportadora. A tabela 4 mostra a estrutura da pauta exportadora nos anos mais recentes, segundo os níveis de industrialização: produtos básicos, semi-industrializados e manufaturados. Note-se que ocorre com os manufaturados. O peso das exportações nos produtos indicados na balança exportadora brasileira, de pouco mais de 60% em 2000, passa a apenas 36,8% em 2011. Desta forma, podemos observar o crescimento de 64% até os anos 2000 e a inversão que ocorre posteriormente. A estrutura da pauta importadora. A tabela 5 indica a estrutura das importações totais em termos de bens de capital, bens intermediários, de consumo duráveis e consumo não duráveis. Enquanto as importações totais crescem 4,8% entre 2002 e 2011, as de bens de capital e bens intermediários crescem em pouco menos de 4,1 e 4,3 vezes, respectivamente, mas as de consumo não duráveis multiplicam-se por 4,7. E as de consumo duráveis crescem 9,6 vezes no período de 2002 a 2011. A verdadeira avalanche de importações, principalmente quanto às de bens de consumo duráveis, deu graças ao dólar barato e à abertura comercial mal negociada. Esse aumento de importações vem em parte quebrando ou debilitando o elo de várias cadeias produtivas e, assim, eliminando empresas de linhas produtivas de vários setores. Ao mesmo tempo, o fenômeno é altamente inibitório do investimento normal e daquele típico inovador, ou mesmo do que complementam as cadeias produtivas. Bom, analisamos então os impactos das políticas macroeconômicas no balanço de pagamentos, onde temos algumas das contas externas com os efeitos diretos e indiretos da política macroeconômica, não limitando apenas em trazer os dados de importação e exportação, pois com o câmbio enfraquecido se tem o estímulo de gastos em diversos setores. Os gastos líquidos em serviços variaram entre 8,3 bilhões para 37,9 bilhões em 2011. Com o câmbio barato, a baixa oportunidade de investimentos geram efeitos ainda piores na conta de renda, fazendo com que diminuam os reinvestimentos e aumente as remessas de lucros e dividendos. Os números apresentados são preocupantes, onde tivemos um salto do déficit da renda de 2005, que foi de 26 bilhões para 47,3 bilhões em 2011. Com isso, serviços e rendas somam em 2011 85,2 bilhões. Na soma algébrica do balanço de serviços e do balanço de rendas com o balanço comercial, indica o saldo em transações correntes, que atingirá, ao final de 2011, um déficit de 53 bilhões. A política macroeconômica mantém a economia desregulada e os juros reais em alto nível, com o objetivo de atrair capitais externos
onde os juros altos entram em uma grande quantidade, tendo um acúmulo então de reservas, sendo mais financeiro do que comercial. O desestímulo ao investimento interno e o dólar barato incentivam fortemente a saída de capitais brasileiros. Com a alocação de investimento nos setores produtivos, os capitais brasileiros teriam criado cerca de 200 mil empregos no exterior. O mais complicado disso é que boa parte desses investimentos foram financiados por recursos públicos, financiando investimentos no exterior ao invés de se obter investimentos local, gerando novos empregos, modernizando as indústrias, diminuindo a fome e o analfabetismo e o investimento nas infraestruturas, como rodovias, aeroportos e portos, e entre outros fatores de melhoria. Analisamos então a relação entre a dívida externa total ao passivo externo líquido e as reservas acumuladas. Os dados mostram que, se descontadas as reservas do passivo externos, temos o passivo líquido de 298 bilhões, passando para 723 bilhões em 2011. É preciso considerar também que grande parte do investimento externo constitui de títulos em carteiras, mais fáceis mobilizáveis e passíveis. Por superar as reservas, a vulnerabilidade ainda se mantém. As reservas são importantes e estratégicas, mas não o suficiente para evitar ou sair de uma crise internacional que cause grande fuga de capital. Seria possível, então, reverter esse quadro de desindustrialização? Tucano começa questionando como ser liberal em uma depressão, tendo o cofre vazio e não possuindo verbas, pois, ao contrário da situação, é preciso intervir na coisa pública. Temos exemplos de intervenções drásticas na sociedade, como a reforma agrária e a reforma do capital nas economias alemãs e japonesas. Podemos dar exemplo o caso do Japão, que se industrializou após perder a guerra, e quando a Coreia do Sul foi amparada pelos Estados Unidos. Ambos abriram seus mercados. Tais países tinham não só circunstâncias internacionais extremamente favoráveis para que suas empresas ficassem mais fortes e agressivas no cenário internacional, como tinham políticas de estados voltadas para isso, ou seja, protecionistas direcionadas para a industrialização e financiadoras de atividade industrial. Será que nos dias atuais, com o quadro de desindustrialização no Brasil, é possível reverter essa situação? Pois não basta apenas uma nova política industrial, apesar de ser necessária, pois nenhuma política específica será bem-sucedida se a política macroeconômica não der sustentabilidade na política e economia do país, pois com a taxa de juros em vigor, a atual política cambial, o nível de abertura da economia e o descontrole de conta de capital no balanço de pagamentos, não existe a possibilidade de uma política industrial reverter este quadro. Precisamos lembrar que a crise em que estamos passando não é momentânea, mas sim a continuidade de uma crise muito longa desde o final da década de 1970. É um processo cumulativo, nefasto, que não apenas destruiu instituições de desenvolvimento, mas debilitou o próprio Estado, além de desvirtuar o caminho do empresariado produtivo e progressista. Essa é a questão central da crise brasileira, pois nenhum governo até o momento tentou algo a respeito, pois para tal fato tem que enfrentar sérias adversidades políticas e econômicas. Bom, a situação em que vivemos, o Brasil assumiu compromissos internacionais que não deveriam, abrindo mão da conta de capital, pois significa manter o controle sobre a entrada e saída de capital internacional e nacional, sobre as remessas de lucros e os fluxos de investimentos. Além disso, manter um grau avançado de soberania no manejo de suas políticas cambiais, fiscais e monetárias. No Brasil, possuímos uma política industrial importante, como o BNDES, mas existem acertos, como as tentativas de fusão e resolução de problemas estruturais de grandes empresas nacionais, com a intenção de fortalecê-la para futuramente ter uma presença internacional, mas ao mesmo tempo não há nenhuma estratégia macroeconômica e industrial para que seja sustentável para enfrentar a desindustrialização. A economia de um país é definida através das decisões sociais que são determinadas pelos seres que detêm o poder, sendo essas decisões conflituosas, podendo agradar e desagradar certos públicos.
Segundo Wilson Cano, os governos depois de 1990 venderam a alma ao diabo, ou seja, ele se refere ao sistema financeiro. Precisamos então romper esses acordos. Mas é claro que essa atitude é muito delicada e pode acarretar sérias consequências para o país. Porém, no cenário político internacional, se mostra impreciso e imprevisível, tendo então a oportunidade de reflexão para o futuro. O Brasil, então, precisa enfrentar a crise estrutural. Reportando-se ao mercado interno, temos quase 200 milhões de habitantes, um grande território e muitos recursos naturais. Tendo um Programa Nacional de Desenvolvimento que tenha, além desse vetor, uma estratégia específica de exportações, introjeção tecnológica e uma priorização setorializada e regionalizada da infraestrutura e alta tecnologia. Não apenas voltando as decisões para o crescimento e produtividade, mas priorizar também os setores que atendem às necessidades básicas da população, como a habitação, saneamento básico, educação e saúde pública, que deveria ser prioridade na agenda do planejamento.